Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos continuar a falar da litosfera. Algumas aulas a gente já está falando sobre essa camada, sobre essa região do nosso planeta Terra, ou seja, da biosfera. Lembra que nós começamos o ano falando sobre a biosfera, que era dividido entre atmosfera, hidrosfera e litosfera, que é aquela parte sólida formada pelas rochas e pelo solo do nosso planeta? E a gente já está falando um pouquinho sobre essa litosfera e nessa aula nós vamos aprofundar os assuntos. E para isso, tem os nossos combinados. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Isso mesmo. Pegue esses materiais, anote aquilo que você julgar importante, palavras, conceitos e mostre o seu caderno para o seu professor e para a sua professora. Então vamos lá? Começamos com os objetivos da nossa aula. Reconhecer as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra internamente. Então veja a palavra internamente. Se falasse das camadas que estruturam o planeta Terra, biosfera, composta pela hidrosfera, água, atmosfera, gases e a litosfera, rochas e solo. Como ele está falando internamente, nós vamos nos aprofundar na litosfera, que também é dividida em três regiões. A mais externa, crosta, a intermediária, o manto, e a mais interna, o núcleo. Compreender que o interior do planeta é formado por diversos tipos de materiais e diferentes estados físicos. Se nós percebermos, hoje nós vamos aprofundar em cada uma dessas camadas. Elas vão apresentar características diferentes, ou seja, vão ser compostas, feitas de materiais diferentes, com temperaturas diferentes, que faz com que esses materiais se apresentem em estados físicos diferentes. Pode estar no estado sólido, no estado líquido, por exemplo. Então vamos começar? Eu trago para vocês uma imagem. Olha que legal essa imagem. Na sua região, na sua cidade ou nas proximidades, existem cavernas? Você já visitou, já entrou em alguma caverna? Legal essas regiões, né? Então eu lanço um questionamento para vocês. Se fosse possível fazer uma viagem ao centro da Terra, o que você acha que encontraria pelo caminho? Nós já aprendemos que, infelizmente, nós não podemos chegar ao centro da Terra por duas questões. Altas temperaturas, temperaturas elevadas, e uma pressão muito elevada do centro da Terra que exerce sobre os corpos. Ou seja, os equipamentos, as máquinas não iam aguentar esse calor, não iam funcionar. E os nossos corpos, também não iam aguentar essa temperatura, essa pressão. Mas lembra de um livro escrito por Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra? Então era uma ficção que poderíamos chegar ao centro da Terra entrando por um vulcão que não está ativo. Então, se fosse possível, o que será que a gente ia encontrar pelo caminho? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, o que será que a gente encontraria pelo caminho? Bom, temos várias dúvidas. Como nós não chegamos ao interior do planeta, nós só temos aquelas evidências indiretas, muito provavelmente nós encontraremos o quê? Rochas no estado sólido, mas chegaria algum momento que nós encontraríamos material num estado mais líquido, num estado pastoso. Encontraríamos muitos vapores, muitos gases que são expelidos por esse material porque ele está muito quente. Então aquela história de cavando e chegar do outro lado lá no Japão, não vai dar certo, só pegando avião. Então vamos começar a nossa teoria propriamente dita? Então eu apresento para vocês a primeira camada interna, que faz parte da nossa litosfera, a crosta. A crosta, então, é a camada mais externa e também a mais fina das três.
e ela pode ser subdividida em duas. A crosta oceânica, como o nome já está falando, oceânica, é o fundo dos mares e dos oceanos, e a crosta continental, que forma os continentes. Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração na tela, onde tem um número 1 em cima do continente, aqui, por exemplo, na América do Sul, que é a representação da crosta continental. E o número 2 ali em cima do azul, do oceano, mostrando a crosta oceânica. Mas vamos acompanhar aqui no globo comigo? Então, eu trouxe esse material para representar uma das camadas. Infelizmente, o manto e o núcleo eu não consigo representar no globo terrestre, porque ele só mostra, né, ele nos apresenta a parte externa. Então, aqui a gente tem o nosso planeta Terra, a biosfera, e se você reparar, vamos achar o Brasil? Opa, olha lá, achamos o Brasil. Então, se eu mostro o continente americano, América do Sul, Central, América do Norte, se eu mostro para vocês a África, se eu mostro para vocês a Europa, a Ásia, eu estou mostrando os países, os continentes. Então, aonde estão construídas as cidades, né, sobre um material sólido, eu tenho a crosta, ótimo, e é a crosta continental. Mas repare na quantidade de oceanos que o nosso planeta apresenta. Então, tem muita água. Mas, Fabiano, nosso planeta não é o planeta Terra? Por que não se chama planeta Água se tem bastante água? A água é superficial. Se nós retirarmos esta água do planeta, no fundo desses oceanos, eu vou encontrar o quê? Parte sólida, crosta. Então, essa parte sólida da litosfera que se encontra abaixo dos oceanos e dos mares é a nossa crosta, o quê? Oceânica. Então, vamos adiante? A crosta é a parte, então, mais externa do nosso planeta. É a que nós temos contato, é aquela que nós interagimos diretamente com essa camada, que envolve todo o planeta e é onde vivemos. Ela é formada por grandes porções sólidas, denominadas placas tectônicas, que elas se movem lentamente sobre o manto terrestre. Super importante essa parte das placas tectônicas. Elas estão envolvidas com os terremotos, com o vulcanismo. Então, as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a crosta. Imagine que a crosta terrestre não é uma coisa única, uma camada sólida única. Ela foi quebrada em vários pedaços. E abaixo da crosta tem um manto, que é mais pastoso e desliza. Então a crosta, ela se move sob o manto. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto, que é a segunda camada, que está abaixo dela, de forma lenta e contínua. Essas placas se movendo, elas podem se aproximar uma da outra, ou seja, se chocando ou se afastando uma das outras. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando elas se aproximam, tem um choque, tem uma batida entre essas placas. E quando elas se afastam, tem uma rachadura, tem uma abertura e vai liberar alguma coisa daí, um material quente que está abaixo, ou seja, o magma se torna lava. Eu apresento aqui para vocês uma imagem mostrando algumas dessas placas tectônicas, né? Então percebam que ela não é uma questão única. Eu tenho a crosta continental, né? Aqui eu tenho os continentes e eu tenho em azul mostrando, está cobrindo o quê? A crosta oceânica. E essas linhas azuis mais escuras significam essas rachaduras entre essas placas, que podem se chocar, se bater, se aproximar ou se afastar. Desse choque, dessa batida, tremor de terra, terremoto. Desse afastamento, libera o magma. Se essas placas se chocam no fundo dos oceanos, tsunami. No continente, terremotos. Então percebam como o interior da Terra está envolvido, relacionado com esses três fenômenos que nós já conversamos.
A movimentação das placas resulta na formação do quê? Das montanhas, das fossas oceânicas, das atividades vulcânicas, dos terremotos e dos tsunamis. Então lembra que nós já conversamos que esses são eventos, fenômenos naturais? Então essa movimentação das placas independe da ação do homem. Elas se movem lentamente durante os anos, dos bilhões de anos do planeta Terra, fazendo com que esses eventos aconteçam. A segunda camada que a gente vai conhecer é o manto, logo abaixo da crosta terrestre, ou seja, oceânica e continental. A camada que é mais extensa, ou seja, em quilômetros, ela é mais extensa. E a intermediária inicia abaixo da crosta. E ela é subdividida em duas, no manto superior e no manto inferior. Por que ela tem essa subdivisão? Por ser muito extensa, o seu tamanho é muito grande, ao longo do percurso dela, nós vamos ter características distintas, temperaturas distintas. Então, nós fazemos essa subdivisão. O manto apresenta uma temperatura elevada, muito quente, ou seja, não conseguimos chegar nessa região. Quando o homem perfura, cava, superficialmente ele está mexendo na crosta, mas nós não chegamos na camada manto. Então eu mostro nessa ilustração aqui para vocês, indicado logo abaixo da crosta, o manto superior indicado pelo 1 e o manto inferior indicado pelo número 2. O manto, então, é a camada mais extensa, que é logo localizada abaixo da crosta. Ela é formada por diferentes tipos de rocha, como o silício e o magnésio, que permanecem em estado líquido, como consequência do calor emanado pelo núcleo. Então, o núcleo, que é a camada que está abaixo, é quente e esquenta esta camada e vai fazer com que esses materiais se encontrem no estado líquido. Como a camada acima, a crosta é sólida, ele fica deslizando sobre essa camada. Por isso que essas placas se movimentam, porque ela é sólida, mas o que está abaixo dela é o quê? Líquido. E a última e a terceira camada que nós vamos reconhecer é o núcleo, que é a camada mais interna, ou seja, que vai chegar ao centro do nosso planeta. Também tem uma subdivisão, porque também é uma camada extensa. Claro que se eu comparar as três, a mais fininha, crosta, a mais extensa, a maior de todas, é o manto. O núcleo é intermediário. O núcleo também é dividido, então eu tenho o núcleo externo, que é líquido, e eu tenho o núcleo interno, que é sólido. Por isso que eu tenho essa subdivisão, por causa de características, por causa de temperaturas. E é formado principalmente por metais de ferro e níquel. Por que o centro, a parte mais interna do planeta é sólida? Porque é tão quente que esses materiais se encontram no estado sólido. O núcleo, então, é composto principalmente por ferro e por níquel. A temperatura do núcleo é tão alta, mas tão alta, que o ferro pode ser elevado ao estado líquido. O material, contudo, volta para o estado sólido em decorrência da pressão. Lembra que eu falei? Altas temperaturas e uma grande pressão. Então faz com que esses materiais mudem de estado físico, que faz com que eles se agrupem novamente. Então, se vocês olharem ali no desenho que eu mostro para vocês, ao longo das explicações das três camadas, eu fui usando o mesmo desenho. A linha azul representa o quê? A crosta, mais externa, sólida. Em amarelo, o manto já está líquido e eu tenho aqui em vermelho o núcleo. Cada uma dessas camadas tem uma constituição química diferente, ou seja, elementos, materiais que compõem diferentes e estados físicos diferentes, dependendo da temperatura e da pressão dessa região. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível. Então eu posso conhecer sobre o núcleo. Eu sei que tem ferro, eu sei que tem núcleo, mas como nós sabemos isso, Fabiano, se ninguém chegou lá? Graças aos estudos geofísicos.
Eles observam os fenômenos das ondas sísmicas e contam com a ajuda de aparelhos para definir as características de cada camada. Então, quando esse material quente, pastoso, sai do interior do nosso planeta, ele chega até a superfície, que nós chamamos de lava, esse material é coletado pelos pesquisadores, com todo o cuidado porque é muito quente. É levado para estudo, tem feita a sua análise química e daí dá para saber do que ele é feito. Fora isso, quando tem os tremores de terra, nós temos equipamentos que fazem esse registro. Um deles é o sismógrafo, que conforme tem uma agulha e vai fazendo esse desenho, vamos dizer assim, conforme a intensidade da movimentação do tremor de terra. Então vamos para o nosso quiz? Isso, já que você prestou atenção na aula, nas minhas explicações, quero ver se você vai acertar essa resposta. Sobre a estrutura interna da Terra, então, conhecemos as 3 camadas. Eu trago 3 informações para vocês. A primeira, a crosta pode ser classificada em continental e oceânica. Segunda informação, o núcleo externo encontra-se no estado sólido. Terceira informação, o manto é a maior das camadas internas do planeta. Algumas estão certas, outras estão erradas. Então vamos lá. Quais são as corretas? Alternativa A, 1 e 3. B, 1, 2 e 3. Letra C, 2 e 3. E letra D, nenhuma está correta. Então, retome, reveja e compare aquilo que eu expliquei com essas informações e marque quais estão corretas. Eu já volto com a resposta correta. Sentiu dificuldade para fazer esse quiz? Acredito que não. Você é espertinho, você é espertinha. Então, dessas informações, dessas 3, quais são corretas? A 1 e a 3. Por que a 2 não é? Diz assim, ó, o núcleo externo encontra-se no estado sólido e ele está no estado líquido. O que é sólido é o núcleo interno. As demais, as outras 2, estão corretas. Isso mesmo. Parabéns para você! Vamos para o nosso segundo quiz? Para responder essa atividade, você tem que olhar o desenho. Sem o desenho, você não consegue fazer essa atividade. Perceba que tem uma numeração de 1 a 4, da parte mais externa 1 para a parte mais interna 4. O desenho indica as camadas da Terra. Marque a alternativa correta referente aos números. Então, sempre vai seguir esta ordem. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, vão ter 4 camadas, 4 regiões. Embora nas alternativas não tenham os números, mas a sequência é sempre de 1 até 4. Alternativa A. Núcleo interno seria 1, núcleo externo, crosta e manto, que seria 4. Letra B. Crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Alternativa C. Manto, núcleo interno, crosta e núcleo externo. Ou alternativa D, crosta, núcleo interno, manto e núcleo externo. Então, olhe o desenho, relembre as camadas que foram explicadas e observe cada alternativa. A resposta é a da mais externa para a mais interna. Vou dar um tempinho e eu já volto.
E aí, reparou bastante no desenho? Identificou quem é a crosta, quem que é o manto, quem que é o núcleo? Às vezes a gente pode se confundir, então tem que prestar muita atenção. A alternativa correta é a letra B, ou seja, o número 1 é a parte mais externa, é a crosta. Está indicando ali, por exemplo, num corpo d'água, seria a crosta, oceânica. Depois, logo abaixo, nós temos o manto. Percebam que a partir do 3 e do 4, nós estamos falando sobre o núcleo externo e o núcleo interno. Alternativa correta, letra B, isso mesmo. Já que a gente está fazendo quiz e vocês estão acertando tudo, eu vou dar uma atividade para vocês copiarem no caderno de vocês. Organize os fenômenos a seguir em duas listas, separando os que têm origem relacionada ao interior da Terra daqueles que têm origem relacionadas à atmosfera. Claro que eu apresentei para vocês lá no começo das aulas o que é biosfera. Eu não adentrei, eu não me aprofundei ainda na atmosfera, mas vocês já conhecem tudo ou quase tudo ao interior da Terra, litosfera. Então eu trago alguns eventos, fenômenos: terremoto, chuva de meteoros, erupção vulcânica, relâmpago, tempestade e tsunami. 6 eventos. Eu quero que vocês agora organizem, façam duas listas. Desses 6, quais são eventos associados ao interior da Terra e quais desses eventos estão relacionados à atmosfera? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto. Atividade copiada no seu caderno? Ah, eu quero ver! Letra bonita, capricho, isso mesmo. Então a pergunta era assim: trazia-se 6 fenômenos que acontecem, é natural, e você teria que separá-los em 2 colunas, em 2 listas distintas. Um com associação, com relações ao interior da Terra, litosfera, e associado relações à atmosfera. Vamos ver se você entendeu, compreendeu? Olha lá, fiz uma tabelinha, 2 listas, interior da Terra e atmosfera. Então, os terremotos, as erupções vulcânicas e os tsunamis são eventos naturais associados ao interior da Terra. A movimentação, ao choque das placas tectônicas que você aprendeu na nossa aula. Já com relação à atmosfera, nós não aprendemos isso hoje, mas são eventos que nós observamos: chuvas de meteoros, relâmpagos e tempestade. Espero que você tenha acertado. O que nós vimos na aula? O conceito e as características da crosta, o conceito e as características do manto, o conceito e as características do núcleo, as 3 camadas, e fora o conceito das placas tectônicas, que no seu afastamento ou na sua aproximação resultam em quê? Nesses fenômenos que nós conversamos na atividade anterior: tsunami, terremoto e erupções vulcânicas. E aí, gostou da nossa aula? Espero que tenham gostado, que nós falamos um pouco mais sobre a litosfera.
Até breve!